Oi pessoas, aqui é o Coruja Não Usa Lanterna, junto com a Tecnodocência, dando continuidade à formação e construção da nossa playlist, e hoje nós estamos então fazendo o nosso programa número 4, e estamos tratando dos princípios da Tecnodocência. Nesse programa número 4, nós vamos trabalhar com os princípios 6 e 7. Vamos lá, professora Luciana? Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para poder dar continuidade a essa discussão. Então, o princípio 6, ele coloca que o professor deve fundamentar sua prática. E isso aí é fundamental, né? É uma coisa assim até repetitiva, mas o professor não pode estar em sala de aula fazendo a tal da sala de aula invertida sem ter estudado sobre ela. Esse é um princípio importantíssimo da tecnologia. Então, se você vai estar em sala de aula pensando em uma metodologia inovadora, seja ela qual for, é importante que você tenha em mente, sobre o que é que trata essa metodologia, tá certo? Se você vai estar em aula para trabalhar com uma aula expositiva, com a metodologia mais tradicional, tenha em mente por que é que você está fazendo isso e para que é que ela serve. Estudar é fundamental. A gente, como professor, não pode deixar isso passar batido, né? Então, durante bastante tempo, o construtivismo, por exemplo, ele estava na moda, esteve na moda, e as pessoas achavam que estavam fazendo um trabalho construtivista, né, porque todo mundo estava, mas não tinham sequer noção do que significava esse, né? Então, para que você tenha uma prática constante, é importante você estudar sobre isso, né? E estudar pelo menos um dos autores que alguém disse que era construtivista, tá certo? Então, é fundamental que o professor estude também sobre as metodologias e técnicas que vai utilizar na docência. Não é só a gente saber o nosso conteúdo, nossa área específica, mas é a gente conhecer também esse outro lado, né, que é o lado pedagógico da docência, e que a gente se aproprie dessas técnicas e metodologias de uma maneira consciente. Isso é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque quando a gente for aplicar essas tecnologias e essas metodologias, a gente já entra no princípio 7. Elas precisam ser flexíveis, porque a minha aula não precisa ser totalmente vista todas as vezes. Eu posso mesclar as metodologias técnicas, eu posso fazer digamos assim, uma mistura, né, entre esses conhecimentos para poder atingir melhor as necessidades dos nossos alunos. Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem lendo, tem pessoas que aprendem mais escrevendo, tem pessoas que aprendem criando, né, fazendo as coisas acontecer. Então, a gente precisa ter noção disso, né? A tecnodocência traz esse importante para abrir para a reflexão do professor, né, essa compreensão e ele utilizar, né, esse conhecimento em sala de aula dessa forma diversificada, atendendo às necessidades dos grupos com os quais a gente trabalha. Como a gente falou anteriormente, os nossos alunos, eles chegam para nós, né, a cada ano, a cada semestre, como grupos com singularidades, né, com características específicas. E a gente precisa se antenar a isso, né, se atentar a essa questão e praticar, né, em prol de uma aprendizagem desses. Pois eu também participo, vamos dizer assim, desses princípios, né? E sempre com a pegada que eu conheço um pouco mais, né? Que é essa pegada que vai ser uma pegada inevitavelmente mais política, tá? E aí, assim, o pedido para vocês, assim, por que fundamentar a sua prática, né? Vocês pensem em qualquer profissão, tá certo? Qualquer profissão, qualquer serviço que você vai. Imagina quando você contrata lá um cara para arrumar a parte elétrica da tua casa, ou para arrumar, sei lá, um disjuntor, e o cara simplesmente não sabe o que está fazendo. Está lá fazendo porque ele viu no YouTube que o fulano fazia aquilo. Vocês não vão confiar nisso, né? Então esse fundamento, muitas vezes, ele foi um fundamento que realmente, nesse exemplo que eu estou dando, é um fundamento tácito, né? Um fundamento baseado na experiência tácita, né? Mas assim nós, como deveríamos, por obrigação, ter esse fundamento epistêmico. E aí eu me lembro de Fernando Becker, né, no livro Epistemologia do Professor. Acho que a primeira vez que ele publicou esse livro foi em 1984, sei lá, tá na 20ª e tantas edições, né, mostrando lá por pesquisa realizadas lá no Rio,
o quanto os professores tomam atitudes de uma sala de aula e professoras tomam atitudes sem saber por que é que estão fazendo aquilo, né? Eu me lembro que teve uma época assim que tinha que botar as pessoas em círculo porque daí todos se olhavam e isso ia fazer com que, assim, umas coisas assim, umas fantasias, né? Incríveis, né? E cuidado, tá, gente? Cuidado. Tem coisa que muda o nome e não é nada novo, né? Um exemplo é a tal da metodologia essa da sala de aula invertida, né? Quer dizer, o que isso acarreta, né? O que isso... Né? Vai estudar o que é isso, não é ler um livro, não é fazer uma consulta no Google, quer utilizar essa coisa, então vai procurar se apropriar, vai ver quem são as pessoas que pensaram, né? Que nem foi o papo com a andragogia, né? Lembra, né? Vai ver quem é que criou a palavra andragogia, vai ver o pensador americano, neoliberal, capitalista, com uma conversinha assim de criar uma área nova e tal. Quer dizer, vão tentar descobrir as origens, vão ver as nossas origens quando a gente propõe para vocês a tecnodocência, né? Vão se informar, né? sobre de onde vêm essas teorias. E a segunda coisa, então, é essa coisa da flexibilidade, que a Lu já colocou bem, né? Gente, é um absurdo quando a gente olha e diz assim, eu sou construtivista e trabalho dentro do construtivismo. Quando você assume isso de uma forma não flexível, é como se você dissesse assim, e não me interessa quem são as pessoas para as quais eu estou dando aula, sabe? Não interessa, eu sou construtivista e ponto final. Quer dizer, você impõe uma base epistemológica de construção de conhecimento, de como se forma o conhecimento, sobre 40, 50, 70 pessoas e se lixe. Quer dizer, eu vou ser construtivista, quer dizer, é uma coisa fundamentalista, tá? Quando a gente assume uma postura dessas. A gente, claro que tem uma base de construcionismo, é claro que a gente tem uma base na tecnodocência, é claro que a gente tem essa base, vamos dizer assim, de pensamento na aprendizagem significativa. Mas isso não quer dizer que nós vamos impor uma receita de bolo dentro da sala de aula para que a nossa aula fique absolutamente equalizada com a ideia construcionista. Vai ter momentos em que isso não vai rolar. Isso é apenas a nossa base fundamental para que a gente compreenda os fenômenos da docência, tá certo? É por aí que a gente vai compreender os fenômenos da docência, mas a gente não vai impor essa base construcionista para os nossos alunos. A gente vai propor e vai entender que nós precisamos ser flexíveis, vão haver momentos como agora, né? A gente está agora numa exposição dialogada. Não me consta outro jeito que a gente possa gravar como a gente está gravando para vocês, a não ser disso. Então também vamos evitar demonizar, né? Tanto demonizar uma determinada linha de pensamento, quanto se maravilhar, né? Porque foi o professor fulano, que é um ícone não sei da onde lá, que falou tal coisa. Não aceitem isso desse jeito. Lembra que essa figura é uma figura política, contextualizada, está no lugar que está por merecimento e porque tinha os contatos certos também e porque estava num determinado contexto que o favoreceu. Ou vocês acham que não tem nenhum grande pedagogo no Afeganistão, que não tem nenhum grande pedagogo na Tchecoslováquia, que não tem nenhum grande pedagogo sei lá eu aonde? Entendeu? Essa é que é o ponto que a gente está querendo colocar para vocês. Pois é, e quando a gente trabalha com a questão da tecnologia, aí mesmo é que as coisas possíveis, porque uma vez que a gente fala de tecnodocência, e a gente está falando de integração entre docência e tecnologia, né? Essa flexibilização ela precisa acontecer, porque aquilo que a gente faz normalmente em tecnologia, ela precisa sofrer uma adaptação, né, para que a gente possa inserir no contexto tecnológico, especialmente se a gente estiver trabalhando inovadora, tá bom? Eu queria ressaltar aqui um ponto que o Robson colocou, que eu achei bastante interessante, que a gente não é contra a sala de aula invertida, ou a gente não é contra colocar os alunos em círculo, né? A questão não é essa. A questão é que, se você vai trabalhar com a sala de aula invertida, ou se você vai colocar os alunos em círculo, saiba o porquê disso, né? Por que é que você está fazendo? Você está imitando alguém porque alguém está fazendo e você achou bonito e talvez sirva para você? Ou você foi atrás e estudou sobre isso para poder entender por que é importante, né? Então, essa é a questão. Esse é o cerne da questão desses dois princípios que a gente está colocando aqui, o 6 e o 7 da tecnologia. Bom, pessoal, então nós estamos encerrando o programa 4, na expectativa de que vocês façam uma reflexão, compreendam um pouquinho mais da tecnodocência. E professora, próximo programa, nosso programa 5, e aí a gente vai falar sobre... Vamos falar sobre o 5º princípio, que é as questões da inter e... Ok, então, a gente se ouve a partir do próximo programa. Um abraço. Até a próxima.